Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso 11º encontro do diretor formador da jornada número 1 de 2026. Nesse penúltimo encontro, é um encontro um pouco diferente dos outros. Nós juntamos, né, duas turmas para participar desse encontro. Tá aqui a turma minha, né, as cursistas que trabalham comigo, e também estão no encontro de hoje os cursistas do professor Joelson Hilário, né? O professor Joelson Hilário vai dividir hoje a apresentação, né, desse encontro, onde ele vai falar um pouco da experiência dele no diretor, no Ganhando o Mundo, que aconteceu no Chile esse ano. Joelson, você quer se apresentar, por favor? Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, eu sou Joel Hilário, a gente está com a turma aqui com vocês, com a turma do Rafael, né? E nós estamos fazendo uma dobradinha hoje, né? Então, o Rafael vai começar e eu acho que, sei lá, eu vou tentar terminar, tá, Rafael? Qualquer coisa aí, a gente tem, olha quanta gente que a gente está aí, né? Na sala, né? Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai estar aí nesse 11º encontro aí juntos, né? Obrigado. Muito bem. Então, o tema do encontro de hoje é liderança pedagógica do intercâmbio à prática na escola. O intercâmbio e a prática na escola diz respeito ao que vai acontecer daqui a pouco, né, o compartilhar da experiência de um intercambista, que no caso é o Joelson, que foi, né, ter experiências ali ali no Chile com respeito às práticas pedagógicas que eles praticam lá, e vocês terão a oportunidade de ver o que dentro daquilo que o Joelson vai apresentar para nós, que foi as experiências dele, o que né, nessa breve apresentação que ele vai fazer, o que é possível ser aplicado hoje, né, na sua escola, o que dá para aproveitar para imediatamente, né, e outras coisas que você possa ver que tem a ver com a sua realidade. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é conhecer os projetos integradores desenvolvidos a partir das aprendizagens construídas durante o intercâmbio formativo no Chile, destacando as suas contribuições para o fortalecimento da liderança pedagógica e sua implementação nas escolas. Né, tudo que nós fazemos aqui nesses encontros de formador é para fortalecer a liderança pedagógica de vocês, né, a gestão de vocês não, nossa, né, nas nossas escolas. Né, aqui é um espaço onde nós compartilhamos as experiências, né, as experiências de cada um. Por isso eu peço para vocês, no final desse encontro, vocês vão entrar no portfólio, vai ser a última atividade sua do portfólio, é a última, né, no 12º encontro, é o encontro das apresentações, da apresentação das implementações. Então, hoje, nessa última participação de vocês no portfólio, é justamente para falar um pouquinho, né, do que vocês ganharam disso que vai ser apresentado aí pelo colega. Né? Então, eu peço que vocês entrem, né, nesse encontro, assim, totalmente abertos, né, prontos e aptos para ouvir, para prestar bem atenção naquilo que vai ser falado, né, prestar bem atenção ali no que o Joelson vai apresentar. Vai ter um momento no final ali para fazer perguntas, tirar dúvidas, né, com o objetivo de que você possa preencher depois o portfólio da melhor maneira possível. Lembrando que aqui é um espaço de trocas, né? Participação de todos. Então, para início de conversa, quando nós falamos em liderança pedagógica, estamos falando de quê? Do diretor
ou das decisões que impactam diretamente a aprendizagem. Eu vou pedir rapidamente para Márcia. Márcia, fala para nós a tua impressão em 2 minutos dessa colocação. Prof, só repete a pergunta um pouquinho, que eu estou com um problema no meu som e eu entrei no celular agora aqui no computador Márcia, do então, prof. quando falamos em liderança pedagógica, nós estamos falando de quê? Do diretor ou das decisões que impactam diretamente a aprendizagem? Eu acredito que sejam ambos, né? Então, o diretor e a direção que nós damos, né? Pensando na aprendizagem dos nossos estudantes, né? Acho que é um conjunto, né? Uma engrenagem que tem que funcionar, né? Sim, muito bem. Lembrando aqui, né, que liderar pedagogicamente é sair do lugar de quem apenas organiza a escola e assumir o papel de quem influencia, acompanha e sustenta práticas que fazem o aluno aprender. Como nós Né? falamos no último encontro, né? Nós precisamos motivar o nosso grupo, né? Então, é o diretor que faz isso. Não somente, mas se nós também estivermos. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma ação de acolhimento com os pais logo cedo, né? Uhum. E os professores não acreditaram muito na ação que os pais viriam nesse frio hoje, né? Então, tinham confirmado 20 pais e vieram mais de 40 hoje cedo, 49. Então, assim, foi muito bacana mostrar para eles: você tá vendo que é possível, não é porque sempre foi assim que não pode mudar, né? Mas eu tive que manter ali o posicionamento de liderar, de dizer sim, faremos e fizemos, né? Sim, muito bem. A liderança vai, né, vai bem mais além de você simplesmente organizar a escola, né? Organizar para que a roda gire, né? Para que todos os departamentos funcionem. Né? Também entra a questão né, da motivação, de influenciar os profissionais, né? Em especial a sua equipe, os professores e a sua equipe pedagógica, né? Sem dúvida, essa é também uma função de quem lidera. O professor, o que eu faço muito aqui e dá certo, né? É a Uhum. questão de a gente manter o clima escolar. Uma escola onde há desavenças, onde há fofoca, onde há um olhando o trabalho do outro, não dá certo. Então, o papel do gestor é fundamental manter um clima escolar dentro da escola, porque todo mundo se ajuda, o professor ajuda um ao outro, ajuda o aluno, compreende a família compreende a escola, e isso é fundamental para o aprendizado da criança. Os adultos da situação somos nós precisamos, enquanto liderança, saber lidar com tudo e com todos. Isso faz a diferença numa gestão escolar em relação ao aprendizado do aluno. Eu prezo muito, muito pelo clima escolar dentro de uma escola. Muito bem, é isso mesmo, Helena. Obrigado pela participação. Pessoal, em seguida, agora nós vamos, né, nós convidamos você a assistir a mensagem da professora Ruth Arce, lá da Universidade de Diego Portales, lá em Santiago, no Chile. Foi ela quem recebeu lá os nossos diretores intercambistas. Então eu vou colocar aqui, eu vou disparar aqui o vídeo dela. Vou ter que tirar a apresentação para soltar o vídeo dela. Vou parar a apresentação aqui e subir o vídeo dela, tá? Não está querendo. Hola a todos y todas.
quiero enviar un tremendo saludo para todos aquellos que forman parte de la Secretaría de Educación del Estado de Paraná y obviamente a todos los directores y directoras de las escuelas del Estado. Me pidieron que les enviara un saludo a propósito de una actividad que van a realizar y creo que este es el momento interesantísimo para poder recordar en cierto sentido la experiencia vivida en el curso de gestión y liderazgo del aprendizaje o liderazgo pedagógico, como también se dice. Creo que todos los momentos que vivimos fueron momentos muy interesantes para ustedes desde la perspectiva de la formación y para nosotros desde la perspectiva del conocimiento de otro sistema educativo. Consideramos que la experiencia de los módulos respecto de los contenidos de evaluación docente, de desarrollo profesional docente, de gestión y liderazgo pedagógico y el haber finalizado con el proyecto integrador nos permitió tener una mirada muy amplia y muy actualizada respecto de los desafíos educativos que no solamente se traducen en una prueba en un momento determinado, sino que se van traduciendo gradualmente en buenas experiencias profesionales a lo largo del tiempo. Los directores que vivieron la experiencia han salido fortalecidos en sus competencias profesionales y esas competencias profesionales van a poder favorecer a sus escuelas, a sus núcleos, a sus equipos de trabajo, y eso es un tremendo valor para cualquier formación. Me parece que estamos en un punto de inflexión muy interesante en el momento en el cual se empiecen a aplicar justamente esos conocimientos y los proyectos que ustedes realizaron y que los analizamos en una experiencia hace unos poquitos días atrás, les puedan ir diciendo a ustedes que las ideas que están en sus cuadernos se van transformando en realidad. Este proceso ha tenido un tremendo valor y queremos relevarlo y queremos seguir acompañándolos en esta actividad y esperamos que todas las instancias que tengan durante el año les permitan decir, yo tengo una estrategia, yo aprendí esto, yo aprendí que podía aplicar esto y que podía modificar algunas de las prácticas que hay en mi escuela. Estoy inmensamente feliz de volver a ser parte del trabajo que ustedes realizan. No importa que sea a la distancia, igualmente es tremendamente valioso y creo que es importante que todos aquellos que tuvieron la formación puedan demostrar esa capacidad de trabajo colaborativo para poder buscar a otros directores de sus entornos más cercanos para poder difundir el conocimiento. El conocimiento no tiene valor si se queda en un cuaderno. El conocimiento es valioso cuando también favorece a otros. Así es que desde Chile, desde un Santiago muy frío, les envío todo mi cariño y todo mi deseo de seguir colaborando con los desafíos que tiene el Estado para estos procesos. Saludos y nos veremos prontamente, ya sea de manera presencial o de manera online. No importa cómo sea, igual va a ser valioso. Un tremendo abrazo para todos. Muito bem. Joelson, fala um pouquinho aí, você esteve lá com ela. Fala aí em 2 minutos um pouco. Pois é, foi uma experiência muito boa, não só com ela, mas todos os professores que estavam lá, né? Ficamos 2 semanas e a diretora geral ali da universidade, ela é brasileira, então isso chamou a atenção nossa também, né? E a Ruth, ela é a professora que iniciou já aqui a proposta. Nós trabalhamos 5 módulos, 2 módulos iniciais aqui no Brasil. Então é ela que, né, junto com a equipe dela, né, que fez essa formação, né, para todos os diretores que foram já no Chile, né, desde o ano passado e esse ano também, né, 2 turmas, né, o ano passado e essa uma turma de 200 diretores. Então, resumidamente seria isso. Depois a gente vai falar bastante. Vai continuar, né, Rafa? Isso. Então, continuando ali, o intercâmbio foi um estudo, mais observação intencional, mais análise, mais adaptação à realidade.
Então, durante o intercâmbio, 200 diretores tiveram a oportunidade de olhar para outras práticas. Mais do que isso, de refletir. O que faz sentido para a minha escola e o que eu posso transformar em ação concreta, né? São duas perguntas ali que eles, com certeza, eles participaram dessa experiência, né? Dentro de tudo que eles viram ali no Chile, com certeza, né? O que faz sentido para a escola desses 200 diretores, eles observaram essa situação, né? Qual é a diferença, como é que é tratado ali o pedagógico. Nós aqui em Curitiba, eu digo aqui em Curitiba porque eu não sei se nos outros núcleos aconteceu a mesma coisa, mas aqui em Curitiba teve já um encontro onde alguns cursistas que tiveram no Chile, eles tiveram a oportunidade de apresentar para nós ali os seus trabalhos, ali que eles têm que também desenvolver um trabalho, né, um projeto. E aí alguns desses colegas que estiveram no Chile, eles apresentaram para nós esse projeto. Então mesmo nós que não estivemos lá, tivemos ali a oportunidade de participar um pouco, né, da experiência deles quando dessa apresentação. Eu não sei como foi ali nos outros núcleos, né, se teve a mesma situação. Mas, em todo caso, a coordenação do diretor formador sentiu por bem, achou necessário, achou que era útil passar para que todos os cursistas, né, todos os diretores que estão fazendo o Direfor, possa ter acesso, ter um pouco de conhecimento da experiência deles lá. Por isso que, né, em todas as turmas, hoje, em todas as turmas do diretor formador, tem professores que estiveram lá no Chile e vão estar falando e colocando ali as suas experiências, né? Vocês podem se perguntar, né, mas por que o Ganhando o Mundo, o diretor, está indo para o Chile, né? Qual é o motivo do Chile? Por que escolheram o Chile? Então, o Chile é pelo seguinte, porque no Chile tem o melhor resultado no PISA, né? O que é o PISA? O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. A tradução, né? Ele é um estudo comparativo internacional realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O PISA oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória, na maioria dos países, vinculando dados sobre os seus backgrounds e suas atitudes em relação à aprendizagem, e também aos principais fatores que moldam a sua aprendizagem dentro e fora da escola. Os resultados do PISA permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de seus estudantes em comparação com os de outros países. Aprenda com as políticas e práticas aplicadas em outros lugares e formule as suas políticas e programas educacionais visando a melhora da qualidade e da equidade dos resultados da aprendizagem. Aqui no Brasil, a gente usa o INEP, né? O INEP é o órgão responsável pelo planejamento e a operacionalização da avaliação aqui no nosso país, o que envolve representar o Brasil perante a OCDE, coordenar a tradução dos instrumentos de avaliação, coordenar a aplicação desses instrumentos nas escolas amostradas e a coleta das respostas dos participantes, e coordenar a codificação dessas respostas, além de analisar os resultados e elaborar o relatório nacional. Então, esse é o trabalho que o PISA desenvolve, né? E o outro ponto é o foco no desenvolvimento profissional. Então, o sistema de avaliação docente do Chile
promulgado por lei em agosto de 2024, foi construído em um longo processo de negociação entre o Sindicato dos Professores, lá do Chile, o Ministério da Educação e a Associação Chilena de Municípios, durante o qual se contrastaram posições políticas, ideológicas e técnicas. Então, né, num conjunto, né, de discussões das classes ali, dos professores, mais a cidade, mais o ministério, né, e chegaram, né, num documento, né, que orientador. E também tem a questão da avaliação, né, a avaliação docente que ali no Chile, que ela é muito eficaz e ela tem o foco em melhorias da prática pedagógica, né. Então, é uma avaliação baseada em um marco para o bom ensino, que se realiza a cada 4 anos. Esse marco estabelece 4 domínios, que é a preparação para o ensino, a criação de um ambiente propício para a aprendizagem, a responsabilidades profissionais e ensino para a aprendizagem de todos os estudantes. E também 20 parâmetros diversificados para determinar níveis de desempenho e orientar o processo de avaliação. A evidência se recolhe por meio de 4 instrumentos: o portfólio, que é o planejamento e interpretação de uma unidade e filmagem de uma ação, a autoavaliação, também tem uma entrevista de um avaliador par, e, por último, o informe de referência de terceiros, né? Então, é por esses motivos que o Chile é, nesse momento, o país escolhido, né, para que os nossos diretores possam ir buscar a experiência deles, né? Então, nós estamos chegando agora no nosso momento de socializar o projeto integrador, né, o intercâmbio ali no Chile com o professor Joelson. Essa é a nossa parte do Diretores em Ação, no caso, o número 1. Eu vou parar a apresentação aqui e o Joelson assume. Por favor, Joelson. Obrigado, Rafael. Então vamos lá conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência, objetivo, né, até do Estado ter essa parceria ali, né, que já foi falado do Chile. É interessante ali, antes de eu começar, só para falar para vocês que lá os professores eles têm essa avaliação de 4 em 4 anos, e se eles não sobem de nível, na terceira vez de 4 anos, digamos assim, ele é excluído do quadro próprio lá deles. Tá? Então, eles têm essa particularidade, né? Se não sobe de nível, o professor é dispensado. Bom, vamos lá aqui. Vou colocar em janela aqui. Deixa eu só falar uma coisinha para você. Deixa eu só deixar aqui, aumentar aqui já. E vamos aqui. Muito bem. Então, antes da gente continuar aqui, deixa eu só orientar. Nós vamos ter um tempo ali no final desse encontro para que vocês registrem ali no seu portfólio essas 2 perguntas que o Rafael já colocou para nós, né? Faz sentido para a minha escola, né? O que faz sentido para a minha escola, no que a gente vai apresentar, e o que eu posso transformar em ação concreta. Na verdade, nesse momento, em várias turmas, estariam, de repente, até 2, 3 professores fazendo esse compartilhamento com vocês. Então, provavelmente, os 2 e 3 que estariam, dificilmente estaria no mesmo projeto integrador, né? Então, eu quero trazer para vocês, dentro assim da nossa realidade aqui também, mas que faz parte deles, né, com enfoque no fortalecimento da liderança pedagógica. Então, dentro desse fortalecimento da liderança pedagógica,
né? Nós temos ali a cultura, né, colaborativa, né, entre todos os professores. Então, é o que a gente escolheu, é o nosso grupo formado pela Jaqueline, Andréia, Tafarel, de Francisco Beltrão, trabalho no núcleo, eu, aqui de Curitiba, e o Roberto Fiuza Matias, de Pitanga. Talvez vocês conheçam um deles também aí. E então esse trabalho, né, esse projeto foi desenvolvido, né, não só na minha pessoa, mas esses 3 diretores integrantes. Na verdade, a Jaqueline, ela era do núcleo, né, é do núcleo. E então, só para continuar para vocês, então a gente vai apresentar, eu vou apresentar a questão da cultura colaborativa, mas o foco principal deles, além da cultura colaborativa dos professores, aonde eles estão sempre ali juntos trabalhando, né, tem um processo de aprendizagem, eles têm 44 horas semanais, então todos são contratados para 44 horas, e dentro desse tempo de 44 horas, eles se reúnem toda semana. Então, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos um pouco, né, nesse sentido nos colégios de ensino integral, né, onde nós temos as reuniões de fluxo, nós temos os coordenadores de área, mas se nós deixarmos o ensino integral de lado, né, a gente percebe, né, que não tem esse horário semanal, né, só se o diretor ali, às vezes, estende um pouquinho, né, o intervalo, de repente, para conversar, né, com os professores. Mas lá não, lá eles têm 4 horas por semana que eles se reúnem, né? E daí dentro desse momento eles fazem todo o planejamento, né? Semanal, planejamento trimestral, mensal, enfim. Né? Então eles têm isso já como um foco importante, né? Além da cultura colaborativa, né, eu verifiquei ali a questão da observação de aula, né? Então, essa observação que eles fazem, que é um pouco, né, o que nós fazemos em sala de aula, um pouco que eu digo, porque cada proposta, né, no caso aqui do Paraná, né, com relação ao Chile, né, tem metas, né, metas, índices, né, para serem cumpridas. Então, por exemplo, lá, o estudante ele não é obrigado a ir para a aula, mas a média deles, em todas as escolas que a gente... cada diretor visitou 2 escolas, né? Então, as escolas que eu visitei não foram iguais a muitos outros diretores. Mas mesmo não sendo iguais, né, tem então essa questão de 90% a média da frequência dos alunos, né? Então, esse é um ponto assim que me chamou a atenção, mesmo não sendo obrigatório, eles têm essa meta, né, que sempre atinge. O que eles pontuam as metas claras, acompanhadas de resultado. E dentro dessas metas claras, eles trabalham com a expectativa sempre alta deles, né? Então, essa expectativa sempre foi pontuado para nós, né? Um dos segredos é fazer com que o diretor, toda a equipe tenha a expectativa alta, né? E não o nivelamento por baixo. Eles trabalham muito a questão do acolhimento, né? Então, o acolhimento, esse olhar individual. A gente percebe que o professor vai em né, na carteira do aluno, sabe a vida do aluno, as dificuldades, e qual que é a proposta ali, em qual nível que se encontra aquele aluno. Então, essas diferenciações, né, que a gente percebeu de lá, que aqui nós podemos realmente, na prática, né, também fazermos, né, dentro de uma gestão, né, e daí a particularidade, né, de vocês, de cada escola, né? Então, assim, todo dentro desse contexto, né, além do que eu vou apresentar, então aí vocês poderão estar registrando no seu portfólio, tá? Então, metas claras, acolhimento, observação, cultura colaborativa, fortalecimento, né, da liderança pedagógica, enfim. Tá? Então, agora eu vou apresentar o nosso trabalho, focado, então, aqui eu vou trazer as escolas
que eu visitei. Em ambas as escolas, a gente percebe que tem o ensino começa desde a primeira série, é diferente aqui, né, no Paraná, pelo menos, não sei em outros estados, mas no Paraná, o município cuida ali do ensino fundamental 1 e o estado cuida, né, do ensino fundamental 2 e médio. Lá não, lá eles já trabalham já desde ali do estudante, desde a primeira série. Então nós temos turmas ali, né, e é por isso que também a gente percebe a quantidade, né, de pessoas envolvidas. Então, em uma escola básica ali, tinha aproximadamente 290 alunos, né, não tinha 300 alunos, e no liceu ali tinha 1.100 alunos mais ou menos. Então, não sei qual que é a realidade de vocês, mas para a gente ter ali duas referências, né? Por exemplo, aonde eu estou ali no Ângelo Volpato, estaria mais ligado, né? Fazendo um comparativo, digamos assim, não só em quantidade, né? Mas, enfim, né? De pessoas que estão ali contribuindo, né? Bom, eu vou falar aqui de então, das escolas, né? 250 e 900 alunos. Essa seria a quantidade de pessoas envolvidas, né? Para 900 alunos. Eu falei 1.100, mas é 900 alunos, tá? Então, nós temos 11 professores diferenciados, nós temos 2 psicólogos, eles ficam na escola, tá? Não é psicólogo itinerante, por exemplo, eles ficam na escola. 2 fono, um terapeuta ocupacional, 2 assistentes de educação, 4 equipe diretiva, né? Enfim, né? Contando ali com a direção geral e daí os diretores auxiliares. 8 subdivisões de formação e convivência, eles dividem, né, desde a questão ali com alunos, com os pais, com os professores, tudo é dividido, né, tem o seu grupo, né, que são direcionados. 5 subdivisões acadêmicas e 2 subdivisões administrativas. Então, esse é o total de pessoas. A gente percebe que o Chile, em comparação ao Brasil, né, não vou falar nem em comparação ao Paraná, mas o Brasil como um todo, né, a gente percebe a diferença, né, de aonde que eles focam, né. Também dá para perceber que lá, assim, o material, né, então, em contrapartida, aonde que aqui no Paraná, vamos dizer assim, onde que nós estaríamos na frente, né? São a questão de tecnologia, né? Por exemplo, lá eles têm um televisor lá normal, lá que eu vi nas salas, né, que eu visitei. Então, por exemplo, lá nós temos lá um televisor lá no máximo, sei lá, pelo tamanho lá, não chegava a 29 polegadas, por exemplo, né? Eles trabalham muito essa questão de interdisciplinariedade, mas os momentos deles, a metodologia, eles têm um padrão, né, de trabalho. E esse padrão, assim, tem muitos momentos que é a questão do tradicional. O que difere do tradicional, acredito eu, que daí, né, para a gente fazer um comparativo, né, que realmente é um tradicional, mas que o professor consegue inserir dentro desse tradicional os outros componentes curriculares, né, trabalhando essa interdisciplinariedade. Então aqui, né, se a gente contar, ó, 13, 15, 16, 20, 28, 35 pessoas envolvidas, né? É uma turma quase, né, de sala de aula ali, né, se a gente for comparar. Esse total de pessoas para 900. Para 250 alunos, seria numa mesma proporção, nós teríamos assim, tem funções que são padrões lá, sabe? Então, claro que essa quantidade de 11 professores diferenciados seriam menores, mas tem um fono, 2 psicólogos para 250 alunos, tá? Fixo. Terapeuta continua 1, equipe diretiva daí, né, no caso ali seria reduzida, né, em vez de ter... e ali todos trabalham 44 horas, tá? Tanto diretores quanto professores. Então, assim, diminui numa mesma proporção, mas mesmo assim, se a gente for contar a proporção ali, né, nós temos, por exemplo,
fazendo um comparativo, não sei vocês, né? Mas nós temos 2 pedagogos de 40 horas, o diretor de 40, um de vice de 20 e pronto, né? Então, é nesse sentido que há essa diferença realmente gritante. E provavelmente com o tempo, né, como nós temos essa parceria, né, o Paraná está, e não é por acaso, né, acredito eu que aos pouquinhos nós podemos aumentar e ver, né, que na realidade nós precisamos desse apoio, né, de toda a estrutura psíquica, não só no material, né. Então, eles têm isso muito forte. Continuando, então, aqui, as metas deles são claras, né, para todos os envolvidos, né? Então, a gente, claro, que cria-se ali, né, como nós temos muitas pessoas envolvidas, né? Então, o tempo, né, para você direcionar a tua demanda, realmente você consegue trabalhar dentro da tua demanda ali. A gente percebe, assim, no olhar deles, eu percebi, assim, é um olhar, assim, que não querendo fazer comparações, mas talvez vocês vão me entender. Não, eu não vi no olhar deles aquele olhar cansado, aquele olhar, assim, que a gente sabe que hoje o que será, o que vem pela frente, né? Porque a gente tem, né, toda essa questão psicológica, toda essa questão, né, que nós absorvemos, né, no nosso dia a dia, né, que isso realmente é um desgaste emocional também para nós, né? E lá eu percebi, assim, que eles não têm isso pelo fato dos profissionais estarem ali. O compromisso do docente, a gente percebe que realmente todos os professores, não existe essa questão nossa, que nem, por exemplo, aqui, né, todo ano, não sei vocês, né, mas cada um tem a sua realidade, de porcentagem de professores novos sempre, pedagogos novos. Né, então só se salva, de repente, o diretor, o vice-diretor, uma pedagoga e 50%, 60% do colegiado, né? Isso se chega, né? Lá não. Lá é 99% dos professores, eles são fixos, né, em suas escolas. Então, isso também a gente vê o quanto que é importante, né? E quando a gente tem uma equipe, né? Vocês aqui, né, nas suas escolas. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu comecei ali no integral, eu tinha 3 professores fixos só, né? Que eram padrões. Então, eram 90% dos professores no primeiro ano. No segundo ano diminuiu para 80%, no terceiro 70%. Hoje nós temos ali mais professores padrões, mas mesmo assim, né, nem em comparação chegar próximo do 100%. E isso é equipe pedagógica também, né? Toda equipe pedagógica nossa, né, sempre, todo ano muda, né? Então isso lá não existe, não tem isso. Eles até quando nós começamos a conversar e falar sobre isso, eles não entendiam como que era essa estrutura, como que era né, realizado, né, uma continuação, né, pedagógica, né, dentro da escola, se todo ano muda-se, né? Não estou falando que, de repente, não seja a nossa realidade, né? Aqui, né, com 100% de vocês. Mas eu acredito que seja uma boa parte de vocês essa realidade, né, de mudanças todo ano. Então, a questão das altas expectativas, isso é um dos pontos principais que eles levam em conta. O nível de aprendizagem, então, assim, não existe na escola o aluno reprovar lá. Não tem como um aluno reprovar. Por que o aluno está reprovando? Então, como tem todo esse engajamento, né, por parte da equipe, por parte, né, da gestão, né, e por mais que nós façamos isso, né, a gente sabe, né, que nós temos aquele professor que é lá das cavernas, às vezes, né, e muitas vezes a gente tem que estar ali monitorando, refletindo, pontuando, porque senão, por causa de um décimo, por causa de não sei o quê, ou, enfim, tem essas picuinhas, né, aqui, lá não existe isso, né, todos os professores, eles têm essa conscientização, que se o aluno está sendo reprovado, não é o aluno que está sendo reprovado, é o professor, sou eu, professor, que estou sendo reprovado. Então, eles têm muito cuidado, né? Eles falam assim, sempre, a meta deles sempre alcança o 100%, porque se o aluno, se na primeira semana ele já vem
que o aluno tem essa dificuldade, esse aluno ele é trabalhado fora da classe até por essa equipe, né? Então tem toda essa estrutura aonde aquele, por exemplo, vocês talvez tenham algum aluno que chega para vocês sexto ano analfabeto, né? Lá se chegaria esse aluno, já teria toda uma equipe montada para que esse aluno já fosse inserido, né, dentro de de uma estrutura, né, decente, enfim, né, aonde teria que fazer parte, né. Então, aqui, a gente percebe que tem que ter todo um envolvimento, todo um trabalho diferenciado, mas isso é complicado, né, pelo fato, né, que a gente viu ali a estrutura como que eles trabalham, né, fazendo comparação para nós aqui. Então, se essa aprendizagem do aluno ele tem uma dificuldade realmente, ali gritante, que o professor não consegue interferir ou não consegue chegar no ponto ali da habilidade e competência do aluno lá, né, tem essa equipe. E aqui a gente, né, o professor realmente ele já tem que fazer parte, né, dessa inserção e desse nivelamento, né, de toda essa estrutura que a gente sabe como que acontece. A participação da comunidade lá é alta, né? Então, assim, não é menos do que 80% ali, todos, pelo menos ali nas escolas, né, que eu visitei, né, eles falaram, assim, que chega a mais de 80% a participação da comunidade. Então, essa é uma das diferenças também que eu vejo, né? Eu voltando para a minha realidade aqui, eu vejo que realmente tem essa... para a gente alcançar, de repente, ali uns 50% ou 60%, né, da participação, né, mesmo sendo ali na entrega de um boletim, numa festa. Na festa, até, de repente, a gente consegue aumentar essa participação, né? Mas o envolvimento, não só da comunidade em festas, em comemorações, mas esse envolvimento com o seu aluno, né, com seu filho, né, e nosso estudante, a gente percebe que lá eles alcançam índices muito maiores, né, do que aqui. O modelo pedagógico é inclusivo, né, isso, né, a gente também, né, tem essa prática, né, e dentro das nossas realidades, o monitoramento, né, é constante da equipe gestora. Então essa observação de sala de aula, né, que nós fazemos, né, por exemplo, que a meta ali, o mínimo, seriam 3 observações por semana, né, não só nas observações com o professor, mas nas nossas reuniões de fluxos, nas nossas reuniões, né, que nós conseguimos fazer, nos momentos ali da hora-atividade, nos momentos, enfim, que a gente está com o nosso colegiado, e isso é diário, né? Então, como tem as equipes, eles têm ali todo um cronograma, uma prática constante, né, diária, não é semanal, é diária. Obrigatória a formação pedagógica, a formação do docente. Então, isso que é um dos pontos também que chamou a atenção. Todos os professores, eles são obrigados a ter essa formação pedagógica. E a gente percebe, assim, que hoje os nossos professores, aqueles que têm a formação pedagógica e têm a formação, né, de um componente curricular, e os que não têm a formação pedagógica, na prática, a gente vê que tem diferença. Então, isso também é uma obrigação, né, do professor que esteja, né, no quadro deles, né, falando para nós, né, o nosso vocabulário no quadro próprio, né, do magistério. E a questão, então, dentro ali, falar um pouquinho do corpo docente e gestão. Então, o equilíbrio emocional dos professores e alunos. Então, os alunos que têm alguma coisa, já tem toda aquela equipe, né, montada, que vocês já viram, e até eu fiz uma pergunta para eles, e daí me chamou a atenção a resposta deles, na verdade, o olhar deles. Quando eu falei para eles se eles tinham muitos professores que tinham muito atestado médico a nível, né, psicológico, psiquiatra, enfim, né, nessas questões, né, de emocionais, enfim. E eles se olharam assim, tinham mais de 10 profissionais ali, né, na mesa redonda, né, onde nós estávamos tirando dúvidas e tudo mais, e eles não souberam dizer porque não tem nenhum, assim, eles ficaram ainda querendo
tentar responder a algo, porque não existia esse problema ali de professores nesse desequilíbrio, né, emocional, digamos assim. Então isso me chamou a atenção, né, por isso que eu coloquei aqui, né, que eles não têm, eu perguntei para eles, e o professor, né, tem algum profissional que também cuida dessa saúde mental, que cuida, né, dessas questões? Eles falaram que não existe isso, não tem, que não existe. Então, pelo menos aonde eu perguntei, e foi mais aonde onde temos 900 alunos, o quadro ali maior. A contribuição para habilidades intelectual, então, assim, como eles têm muitas reuniões periódicas, né, semanalmente, e tem todas essas equipes também diferenciadas, né, por área do conhecimento, né, a gente percebeu, assim, que cada área do conhecimento, vamos dizer que se fosse aqui voltado para o Paraná, então nós temos no ensino integral, né, nós temos ali os PCAs, então cada PCA, não tem só um PCA, né, tem o PCA, teria teria mais uns 2 profissionais e teria uma sala lá individual, né, nas áreas de humanas, por exemplo. E o aluno que tem dificuldade na área de humana, então né, eles estariam sempre ali monitorando as questões, né, de aprendizagem, né, do aluno, e daí eles têm esse trabalho constante, né. Então essa contribuição, né, de habilidades intelectual, seria essa formação constante que eles fazem, não só em prol do estudante, mas eles mesmos, né, eles fazem muitas formações. O conhecimento investigatório, então não tem nada de achismo, né? Então, aqui, como nós temos aqui, né, os nossos índices, é interessante que lá não existe nenhum sistema, né, que hoje o diretor, eu abro aqui a tela e tem todos os índices que eu quero ter do meu aluno, da minha turma, da minha escola. Isso eles fazem na mão, ali no papel, como nós fazíamos antigamente, né? Não tão antigamente, mas enfim. Então, eles não têm nenhum sistema, eles até mostraram, eles fazem as planilhas deles, né? Então, eles montam as planilhas, mas é algo interno da escola, não é um padrão, né, de uma política pública, ou enfim, algo assim, né, que o Estado padronize, né, como nós temos aqui no Paraná. Né, o Power BI, enfim, RCO, né, dentro dos registros, isso eles estão ainda muito aquém, né? Aliás, eles estão né, no tempo, né, que nós não tínhamos, né, que nós temos todo esse sistema, essa tecnologia aí. Muitas visitas em sala de aula, então, como eu coloquei, né, os diretores, como eles têm todo esse pessoal, né, que dão não é nem a palavra respaldo, né, mas é a questão que eles estão ali, né, exercendo a sua função, o diretor, né, a direção, a equipe gestora, eles conseguem ter essas visitas nas salas diariamente, né, conseguem pontuar com o professor, né, então isso daí é muito forte ali no Chile. Eu acredito que tudo isso, assim, né, e mais algumas coisas que eu vou falar para vocês, a gente percebe aonde que está a diferença e por que o Chile é o primeiro, né. O acolhimento é um por um. Esse acolhimento me chamou a atenção quando eles falaram, né? O acolhimento não é dar o bom dia, boa tarde, ou enfim, né, no ensino integral ali, né, na entrada ali da escola só. Existe muito mais o acolhimento em sala de aula com o professor. Então, o professor realmente, ele vai na carteira, ele tira a dúvida, é como se fosse uma aula particular, um por um. E as salas lá, todas as salas que eu visitei, não tinha menos do que 35 alunos, né? Não tinha. Era próximo de 40, tinha salas mais de 40 alunos, e assim, e o professor tem essa obrigação, mas como é uma obrigação que já faz parte da cultura ali dentro, né, deles ali da educação, se tornou um hábito. Então, o professor que já está, né, dentro da educação sabe, né, que tem que ter esse perfil, né, e a gente percebe muitos dos nossos professores, às vezes não muitos, né,
Eles não querem nem falar com o nosso aluno, né? Se ele tirou a nota lá que seja qual for, né? Se abaixo do básico ali, é a culpa do aluno, não tem nem esse cuidado, né? Essa percepção, esse feedback, essa observação, né? Então, é por isso que nós, gestores, nós temos que, eu vejo assim, que lá eles trabalham muito essa questão de compartilhamento deles, né, compartilhar as ações, deles se aproximarem, eles entre professores, né. A gente perguntou muito a questão se tem muitas, assim, não questão de brigas, mas aquelas discussões que acontecem, né, no dia a dia nosso, na escola, um pensa assim, o outro pensa assado, ninguém, um quer puxar aqui, outro puxa de lá, e no final das contas, muitas vezes não sai nada. Lá não, eles conseguem alinhar entre eles. E quando tem essa contradição, ou algum professor não aceita, né, então tem uma reflexão por trás, né, não é a maioria que vence. O foco deles não é a maioria que vence, o foco deles é que os 100%, né, do colegiado tenha essa visão e queira trabalhar nessa visão. Então, para chegar nisso, é muito mais difícil do que simplesmente eu contar, levantar a mão, pedir para levantar a mão e contar, e vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então, esse acolhimento é por parte também do professor com o aluno, e também da equipe gestora com o professor, né? O que, assim, eu notei nas salas que eu visitei, em todas as salas, tem um padrão de metodologia. Então, assim, não importa qual seja o componente curricular, eles têm a data no quadro, tem até, eles fazem, assim, um cartaz, né? Eles fizeram um cartaz, e daí desse cartaz está ali escrito, objetivo da aula. Qual vem a ser o objetivo da aula? Primeira coisa que o professor tem que alinhar, né, com o seu estudante. E a continuação, né? Tendo ali a clareza, as metas, então tudo isso é trabalhado aula por aula, né? Às vezes, quando nós vamos observar o nosso professor, a gente percebe que o professor, às vezes, não na nossa observação, mas muitas vezes os alunos dão aquele feedback para a gente, né? Eles falam, diretor, quando você vai na sala de aula é diferente. Aí a gente pergunta, né? Eu pergunto, mas como que é? Né? Às vezes, aquele mesmo professor que está organizado, quando a gente está indo ali, né, visitar ali, fazer a observação, é aquele professor que chega na aula, às vezes, e pergunta para o aluno, aonde que eu parei, né, a aula passada, onde que eu parei? O que eu fiz, né? Então, assim, essa preparação, né, a gente percebeu ali, e a gestão, né, nos pontuou também, né, que existe, né, isso é primordial. Eu vou falar mais rápido agora, porque senão o tempo não vai dar, a gente vai ter um tempinho ali para deixar aberto também a perguntas para vocês. Então, no modo geral, assim, as particularidades que eu vi em comparações a nossa realidade, seriam aqueles que eu falei. Provavelmente, claro, que tenha outras observações, né, com os outros diretores, e quando vocês fizerem as perguntas, de repente eu lembro mais alguma coisa. Mas num foco, assim, do lado de aprendizagem, né, então seria aquilo. Então, dentro que daí ali quando vocês registrarem no portfólio, é claro que eu vou falar do nosso trabalho, mas como eu falei para vocês, né, tem a questão ali da observação de sala de aula, tem as metas claras, o acolhimento, a cultura colaborativa, enfim. E tem outras ideias, de repente, que vocês poderão também registrar ali no seu portfólio. Então, aqui a escola onde estou, atualmente aqui em Curitiba, Colégio Estadual Ângelo Volpato, o bairro de Santa Felicidade, ali nós temos agora ensino fundamental e médio, né, apenas. Nós iniciamos o integral ali dentro nós tínhamos a EJA e também era o ensino fundamental e a primeira série era integral, né? Depois foi gradativo, aumentando ano por ano, até chegarmos só no ensino integral agora, como nós estamos, tá? Quais seriam os principais desafios? Então, aumentar o engajamento docente nas ações pedagógicas. Então, a gente percebe assim, e o que a gente percebeu lá no Chile,
esse engajamento existe, não é de vez em quando, não é, lá já é uma cultura deles, né? Então, isso eu percebi aqui na nossa escola, que nós temos que aumentar, né? E ainda mais que nós temos os PCAs, né, que podem nos auxiliar, né, nas reuniões de fluxo, direcionar, né, não só junto com a equipe pedagógica, mas, né, também com a direção. Então, a gente trabalhou em cima disso, tá? Melhorar o alinhamento consistente entre planejamento, metodologia e avaliação, né? Então, é claro que cada componente curricular tem as suas vertentes, né? O mais o importante é essa metodologia. Muitas vezes o aluno que tem dificuldade, qual seria a metodologia para que o aluno possa chegar, né, dentro ali das suas habilidades e competências, né? Então, essa troca, quando há esse engajamento por parte dos professores e equipe pedagógica, eu vejo assim, né, a gente viu, né, realmente que isso acelera o processo, né, dessa aprendizagem, que o foco é o nosso aluno, né. Aumentar a corresponsabilização dos professores das diferentes áreas pelos resultados da aprendizagem. Então, como eu falei, o foco seria esse, e esse seria o nosso desafio, né. Dentro desse desafio, claro que nós fizemos, quando nós retornamos já do Chile, a gente fez uma reunião já com os professores, e dentro, mesmo tendo esse planejamento já descrito, ainda bem que eu não dei o tiro no pé, mas eu coloquei para os professores o que eles achavam, que se de repente esse planejamento poderia ficar nesses moldes, né, nesses objetivos, ou nós poderíamos criar outros objetivos e outro projeto, né, interno. Mas ali eles não só aceitaram, né, mas eles realmente chegaram à conclusão que falta isso, né. Então, deu certo ali. O contexto está relacionado, né, desde as avaliações e metodologias e instrumentos avaliativos internos e externos, né, onde indicam o desempenho abaixo do esperado, principalmente em matemática e língua portuguesa. É claro que aqui nós focamos nesses dois componentes curriculares, mas como nós trabalhamos esse envolvimento, e nós trabalhando esse envolvimento, a gente acaba não trabalhando só com a matemática e com a língua portuguesa, né? Pelo contrário, né? Todas as áreas também. A estrutura atual limita espaços de reflexão, planejamento coletivo entre docente. Então, o contexto ali na escola, a gente percebe quando iniciou-se o projeto das escolas de ensino integral, né? Os professores eles eram exclusivos, né? Então, a gente percebeu essa diferença lá no ensino, né? Não sei vocês, né, se vocês pegaram já aqueles primeiros, acho que foram os 2 primeiros anos, né, que foi implantado, a gente ali todos os professores, a equipe pedagógica tinha que ter 40 horas. E para hoje, que a gente vê, por exemplo, eu tenho 4 pedagogas de 20 horas, né? Então nós temos quantidade, não que elas não são capacitadas, não que elas não são capazes, mas a gente percebe a dificuldade que elas têm até para direcionar um encaminhamento, né? Então, metodológico, um encaminhamento ali, né? Nós trabalhamos a questão ali, né, dos conflitos, né? A gente trabalhou ali no encontro passado, enfim. Então, a gente sabe realmente que tem essa diferença. E lá no Chile, isso comprova isso, quando nós temos ali todos os professores e direção com 44 aulas, né? E são exclusivos naquela escola. Então, quando a gente até falou para eles assim que nós tínhamos professores com duas, três escolas aqui, eles não entenderam, eles não acreditaram, né? E por esse motivo, né, que é muita diferença, e esse contexto, né, como que você faz esse processo de aprendizagem, como você faz esses encaminhamentos, né. Então, a gente percebeu que essa reflexão, por exemplo, hoje, anteriormente eu fazia a reunião de fluxo, não sei vocês, com 99%, aliás, não era 100%, só se o professor estava naquele dia faltando, senão era 100%.
né? É como se nós estivéssemos ali na formação que nós temos, né, em alguns momentos, anualmente, né, todas as escolas têm essa formação com os professores, e mesmo assim o professor escolhe ou tem essa, onde ele tem mais carga horária, né, que ele participa, né? Então, ali não, né? Nós tínhamos essa realidade que fazia, sim, a diferença, né? Nos resultados, fazia, sim, a diferença ali na organização e tudo mais, né? A Ariana perguntou, Joelson, Foi. rapidamente sobre o comportamento dos alunos, sobre a disciplina dos alunos. Lá, pelo menos nas escolas que eu, assim, e eram escolas de periferia, tá? As duas escolas. Não tem problema. E se eu vejo assim que a equipe, como é uma quantidade gritante ali, né, diferenças, eles conseguem já fazer a palavra não é acolhimento, mas essa aproximação, né, de que se tem algum problema, já o psicólogo já está ali na escola, tem 2 psicólogos. Se tem um outro problema, já tem o terapeuta. Se tem outro problema, já tem. Então, tudo já se resolve na escola, né? Não é que, por exemplo, se a gente quiser, até esses dias, uma família estava pedindo ajuda, se a gente não soubesse, não sabia, um psicólogo, né, que poderia para encaminhar. Então, a gente até encaminhar, ou daqui ou ali, ou mesmo que a gente tenha uma parceria de alguma universidade, a gente sabe que tem que pagar um pouquinho, ou se não tem que pagar, tem que entrar ali na fila. Então, isso não acontece lá com eles, né? Então, como todos estão envolvidos, estão na escola, é de imediato, né? Então, não tem essa, pelo menos ali, e os outros diretores também que nós conversamos depois, na mesma linha, tá? Sim, isso mesmo. Tem. Então, isso daí existe. Eu quando visitei, estava na hora de intervalo, daí a gente foi um pouco antes do intervalo, a gente foi daí no intervalo no pátio, enorme lá o pátio, depois a gente entrou nas salas, e a gente percebeu que realmente eles têm esse respeito, essa valorização, né, do professor, né, e isso muito, muito gritante também, tá? E as famílias ali, elas têm como tem esse acolhimento com as famílias, esse engajamento, digamos assim, isso muda bastante, né, também. Hoje muitas vezes a gente vai chamar um dos nossos, o pai ou a mãe ali, né, do responsável do estudante, às vezes é como se ele estivesse depositando, né, o seu filho ali na escola. E lá não tem isso, né? Então, essas reflexões que a gente tem que, né, isso que se criou aqui, né, digamos, aqui que eu digo que é no Brasil, né, não é aqui no Paraná, não é ali no Ângelo Volpato, né, então tem muitas famílias que têm essa dificuldade, né, de valorizar, de motivar, de estar junto, né, com a escola, né, e diretamente com o seu filho, né. E a gente sabe, né, que muitas vezes nós somos os pais, né, de muitos alunos ali, né. A necessidade de fortalecer a liderança pedagógica e o desenvolvimento profissional para garantir a melhoria da aprendizagem. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Se a gente não fortalece a liderança pedagógica, se nós não temos um grupo formado com a mesma filosofia, um puxa daqui, outro puxa de lá, né? Como que nós vamos estar garantindo uma melhoria, né, de aprendizagem? Então, esse desenvolvimento profissional, e assim, eu vejo assim que o Paraná está bem avançado, né? Isso nos mostra hoje aqui, nós, né, reunidos agora aqui, os professores, muitos de seus professores estão fazendo formações, né, com uma filosofia realmente dessa, né, de engajamento, de práticas, de metodologias diferenciadas, focar na aprendizagem, né? Então, isso tá aos pouquinhos, né? Não é de um ano para outro, mas já iniciou, e eu vejo muita diferença quando eu iniciei no estado como aluno, né? Há muito tempo atrás, como professor e como diretor. É isso mesmo. Essa padronização é uma padronização de todas em sala de aula.
De onde parte nosso projeto? Então, nossa escola busca ampliar o engajamento dos professores nas ações pedagógicas, fortalecendo a colaboração e o sentimento de pertencimento. Queremos garantir o alinhamento efetivo entre planejamento, metodologia e avaliação, apoiando práticas pedagógicas mais intencionais e impactantes. Buscamos fortalecer a corresponsabilização e integração entre todas as áreas do conhecimento, promovendo um trabalho interdisciplinar focado na melhoria dos resultados dos estudantes. Então, quando o estudante vê que tem uma realidade que ele percebe não só com um professor, mas com todos os professores de todas as áreas, isso, de certa forma, cria-se projetos, cria-se metodologias diferenciadas. Então, todo esse engajamento a gente vê como um ponto principal, né? Pode ser o pontapé inicial, né, para que realmente a gente consiga alcançar isso, né, dentro da nossa proposta. O nosso compromisso é transformar desafios atuais em momentos de aprendizado e desenvolvimento profissional contínuo, criar espaço de escuta, diálogo e cocriação pedagógica para potencializar o impacto da aprendizagem, compartilhar experiências e fortalecer a liderança pedagógica para promover melhorias sustentáveis. Então, é aquilo que a gente falou, né? Eu vejo assim que dentro das escolas de ensino integral, acredito que outras também evoluíram para muito mais essa questão de escuta, de diálogo, né, de cocriação pedagógica, e ligados à aprendizagem realmente, né? Passando aqui, impactos observados. No caso, né, ali do Ângelo Volpato, né, então todos os integrantes, né, cada um com a sua realidade, o Roberto na sua escola, a Jaque ali no núcleo, né, que ela pode estar e ela vai trabalhar com suas escolas, né, que ela é a responsável, mas ali no Ângelo Volpato a gente vê uma defasagem ainda, né, principalmente em matemática, mesmo que nós alcançamos dentro de metas assim, de um ano para outro, né, desde a prova Paraná, desde né, ali do IDEB também, a gente pontuou 1,2 a mais, né, do IDEB anterior. Então, e agora nós estamos com essa expectativa de pontuarmos também bem a mais. Então, são necessidades que a gente tem que estar preocupado e, ao mesmo tempo, criar situações, né, e estratégias, né, para que possamos melhorar. Então, foi colocado a falta de integração e um tempo adequado entre docentes limita avanços. Então, é por isso dessa aproximação, né, do corpo docente, a importância do fortalecimento da liderança pedagógica e acompanhamento formativo. Muito bem. Eu vou aqui, Rafael. Então, aqui só tem os impactos observados. Eu acho que eu fui um pouco mais do tempo, né? Porque a gente vai também abrir o tempo para vocês, para perguntas. Mas aqui tem os avanços, o diagnóstico, né? Da nossa prova, o que nós estamos e o que a gente quer alcançar, as fases, o que está abaixo aqui, né? O diagnóstico. Então, não são achismo, né? São realidades concretas ali na escola que nós temos que tomar providências como gestor, como equipe, como corpo docente, enfim, todos os segmentos, né? Encontros colaborativos semanais para maior engajamento, isso a gente já faz, né, como escola de ensino integral, mas aqui a proposta é que nós não tenhamos só um momento, né, mas na semana, e é isso que a gente começou a ter mais do que um momento, né, para tentarmos engajar mais o colegiado ou ter mais professores, né, nesse trabalho colaborativo. Aumentar a observação e feedback formativo em sala de aula. Então, a nossa meta ali é nunca ter 3 por semana, né, mas no mínimo 6, né, é uma meta, às vezes, que por semana ali a gente já começa, foi separado ali, né, tanto a parte dos PCAs, né, da direção e da equipe pedagógica. A direção, como vocês sabem, a gente focou ali, né, na matemática, na língua portuguesa, né, ali na recomposição, né, então, e os outros segmentos aí têm os seus objetivos a serem alcançados também. Essa rede colaborativa, né, faz parte do corpo docente.
Aqui a gente colocou, então, na proposta a questão como será desenvolvido o projeto integrador. Então, nós já estamos fazendo, as fases já foram iniciadas, né? Então, essa mobilização dentro dos encontros aumentaram, a gente já fizemos reuniões, a questão dos encontros pedagógicos também, né, com a equipe pedagógica, acompanhamento foi aumentado. Então, assim, são várias propostas ali, né, que vão direcionando a essa colaboração e essa meta, né, que nós queremos alcançar. Rafael, agora são 19h42, né? Então, eu acredito, deixa eu ver aqui como será, aqui já... Tá, então aqui tem como será feito o acompanhamento, né? Então, as conversas, registros, nós temos ali autoavaliação também, né, que nós estamos trabalhando agora, não foi colocado aqui, mas na prática nós estamos fazendo. O que se espera é realmente que haja, né, esse engajamento, né, que o aluno realmente saia não só depois dessa finalização, porque isso é uma continuação, né, todos os anos o nosso foco é que o aluno busque e alcance as metas, né, não só individual, né, como cada um tem a sua realidade, né, mas que vá além também, né. Então, aqui tem os pontos, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês daí, completo, para a gente ter só aqui a mensagem aqui. Então, a verdadeira transformação na educação acontece quando continuamos juntos, com compromisso, escuta e colaboração. Nossa jornada é coletiva, cada professor, cada liderança, cada ação conta para construir uma aprendizagem significativa para todos os estudantes. E quando eles chegam, eu acredito assim, o professor que chega nessa conscientização, o quanto ele é importante no processo, né? E os detalhes fazem a diferença em sala de aula. Os detalhes, nós como gestor, vão fazer diferença, né, do nosso estudante. Então, através, seja de uma escuta simples, seja de eu chegar na carteira e querer tirar aquela dúvida, seja de escutar o professor naquele momento que ele precisa, enfim, são pequenos detalhes, né, que isso vai fazer a diferença realmente no colegiado, né, na construção, né, e em tudo isso, né, que a gente espera, né, que aconteça, né, que não só a aprendizagem, mas que nós busquemos, como eu vi lá no Chile, a alegria no rosto de todos os profissionais. Eu percebi, assim, desde o professor, desde o coordenador, do diretor, eles estavam como se eles estivessem num lugar, assim, que eles, se fosse para ficar ali a hora que fosse, eles iriam ficar, porque é um lugar que eles se sentem bem, que eles estão conseguindo realizar, eles estão conseguindo chegar nas metas, e isso é muito importante, né? É isso. Então, não sei, agora, para perguntas, a gente faz... Eu acho que nós poderíamos... Era isso, Joelson? Isso. Uhum. Eu acho que nós poderíamos abrir agora, aí nós temos até uns 10 minutos para que, né, os cursistas podem fazer pergunta à vontade, tá bom? Só tem uma pessoa que não pode fazer. É quem está com a mão levantada? Tô brincando, Ju. Vai lá, Juliana. Seja bem-vinda. Pensei que fosse eu, de tanta pergunta que eu já fiz. Não. Eu fiz essa brincadeira porque a Ju aqui a minha vizinha de escola, né, Ju? Fica à vontade, Ju. Eu quero te fazer uma pergunta assim. Nós sabemos que o diretor aqui em Curitiba, né, querendo ou não querendo, a gente se destaca por um modelo de urbanismo, né, não sei se é essa palavra, mas a gente sabe também que o Chile é um modelo de educação, né, pelo que você coloca e pelas leituras que a gente faz, assim, um modelo muito firme e exemplar ao mesmo tempo. Então, assim, a pergunta para você seria assim: o que você observou assim de maior impacto comparando aqui
com o povo do Chile? Sem alternativa, né, Ju? Alternativa A, B, sem alternativa. Né? Sem nenhum. O ponto principal é a quantidade de pessoas envolvidas no processo de aprendizagem, no processo de toda a estrutura que envolve a educação. Desde a metodologia, desde as dificuldades, o que envolve a questão socioemocional do aluno, né, do estudante, essa questão de casa, né, que é trazido para as nossas escolas, né, e isso eles trabalham muito bem porque tem todo esse contingente, né, de profissionais, né, cada um sabendo qual a sua função. Então isso é bem gritante, não tem como dizer que não. Isso é o ponto principal. Obrigado. Ariana? Bacana. Obrigado. Achei por bem entrar na fila, que eu já escrevi tanta pergunta aqui no chat. E o pior é que eu não estou lendo. Não, mas eu já fui escrevendo ao longo da sua fala para não esquecer, porque eu sou muito ansiosa, sabe? E aí eu falei assim, vou escrevendo ali para não esquecer de perguntar, porque eu acho muito interessante. Eu acho que toda a experiência, troca do ser humano pelo ser humano é muito mais válida do que qualquer outra experiência. Eu queria perguntar ali primeiro sobre as avaliações externas, se eles têm muitas avaliações externas lá, como nós temos aqui, e como é para eles, e se eles têm uso da tecnologia pelos alunos, assim como nós temos tido, e se você percebeu que a falta do BI e de outras redes que trazem dados urgentes, né, a toque de caixa, a tempo real, em tempo real, assim, para eles, se você percebeu que isso faz muita falta para a escola. Uhum. Tá, eu vou responder o que eu estou lembrando, porque daí você me ajuda, daí, tá? Beleza, obrigada. Mas é assim, sobre a questão das avaliações, eu vejo que eles focam muito nas avaliações internas deles. Eles têm um direcionamento, não que aqui não façamos isso, né? Mas o trabalho que nós temos aqui externo, né, que o Estado tem tem esses índices e tem essa preocupação desses índices externos, lá eles têm mais a questão interna que eu vejo, e é mais uma organização interna deles, então é de cada escola, é como se a escola tivesse uma autonomia dentro de um contexto, onde eles trabalham, por exemplo, a frequência. Não é obrigatório, mas é 90% para mais alunos na escola. Como que eles fazem isso? Então, é dentro das estratégias que eles buscam, né, para que o aluno venha para a escola. Né? Então, isso da mesma forma acontece com as avaliações, com a organização. Então, a parte de tecnologia, eu percebo assim que é muito escasso deles. Claro que aqui, não vou falar, né, das nossas, mas assim, às vezes a gente não tem a internet, digamos, que nós gostaríamos de ter, né? Às vezes, lá é assim, é o básico, eles têm uma sala só de laboratório, né, não tem essa quantidade que nós temos de Chromebooks, de tablets, de laboratório fixo, de laboratório móvel, enfim, né, isso eles não têm, e assim, se eles querem alguns índices, eles realmente criam as suas planilhas também, tem lá o profissional que cria, e busca daqui, dali, daí faz, né, todo o fechamento para ser direcionado, né, aonde pode melhorar, né, enfim, nesse sentido. Não sei se eu... Sim, aí a questão do BI mesmo, né? Isso. Não, eles não têm. Infelizmente não tem. Tá bom. Eu acho que se eles tivessem o BI, acho que acho que seria o melhor de Marte, de toda a Via Láctea. A gente refletir muita coisa, né? Eu acho que essa experiência dá para a gente refletir muita coisa. Nós temos tudo isso, porém nossa cultura não colabora, né? Uhum. Para a valorização da educação e para mudar a nossa realidade aí. Mas nós temos tudo para dar certo, sabe? Sim. Então é isso, assim, claro que é uma educação, como eu falei, os nossos professores, às vezes, nós temos, né, muitas resistências, muitas brigas internas, discussões, né, é isso que tem que acabar, é uma coisa... Essa era outra pergunta que eu tinha feito ali mais para cima, sobre a democracia, a gestão democrática, né? Como que se lá a gestão é democrática, assim como nós temos gestão democrática aqui, ou se é um pouco mais firme na questão autoritária, assim? O que eu percebi e o que eles falaram,
tem a parte democrática, sim, mas tem momentos que eles direcionam, né? Internamente aí buscando, né, suas metas serem cumpridas, tem. Mas é assim, não é simplesmente em uma reunião que acontece, sabe, Ari? Tipo assim, uma reunião, vamos reunir a semana, vamos fazer isso, essa meta para cumprir, não. Nós temos um acompanhamento. E muitas vezes, dentro das nossas demandas, eu vejo assim, que para a gente ter um acompanhamento, a gente tem que ter um grupo fechado. Esse grupo fechado, seja onde for, pedagógico, professor mesmo de área, enfim, e até colegas, né? Então lá eu vejo que aqui a gente tem que ter dentro da nossa estrutura, a gente tem que ter, dentro da nossa realidade, criar métodos para chegarmos a esse monitoramento, esses momentos, sabe? E lá ele já tem isso concreto, assim. Então tem essa diferença muito grande também. Quem que tá na vez aqui? O Wagner? Será que é o Wagner? Boa noite. Boa noite. Que o lá não é obrigatório a exploração ao docente lá. Eu acho que, eu não sei se é a minha internet, Wagner, mas eu não consegui. Se você puder escrever no chat ali, porque ele tá picotando. É comigo ou com vocês também? Falhou do Wagner mesmo. É o microfone dele, alguma tá... coisa. Eu acho que é o dele, o nosso tá ok. Então, Wagner, não sei se você consegue ali escrever, que daí o Rafael, você me ajuda daí ali quando ele escrever, que daí eu respondo. Enquanto isso, quer tentar? Vamos ver, Wagner. Ah, tá, ele vai escrever, ok. Posso perguntar então, Josso, enquanto que o Wagner escreve ali? Vai, Delírio. Sim. Tá. Sim. Você comentou ali que o professor ele tem dedicação exclusiva, né, na escola. Tem uma jornada ali de 45 horas semanais, né? 44. Que eu entendi. Isso, 44. Uhum. Dessa dedicação exclusiva, quantas efetivamente esse professor atua em sala de aula? Ele tem, como nós aqui temos, né, a hora de atividade. Queria que você me explicasse um pouquinho aí, que essa parte eu não entendi. Ele tem 40 horas, 40, né, que nós temos, seria 30 horas, tem a hora de atividade e tem 4 horas a mais de reunião. Então, dentro da reunião deles, é obrigatório, né, essas 4 horas ser direcionado a reuniões, que seria a reunião de fluxo, digamos assim, sabe, Uni? Então, eles têm essas 4 horas, quando nós tínhamos lá atrás, né, esse tempo também, né? Entendi. O Wagner não escreveu ainda. Acho que pode ser a Viviane. Vi, fica à vontade. Viviane Fonteg. Meu mouse pifou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Eu tenho 2 perguntas, Joelson. O currículo que ele segue, ele é elaborado pelo governo, igual nós temos aqui? Não sei lá como que é dividido, mas assim, governo federal, depois o estadual define, daí o município. E essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Como que eles atendem os alunos atípicos? Então, existe sim um currículo, né, que é um padrão do Chile. Existe, só que lá o município, como eu falei, é um pouco diferente daqui, né? Lá o estado já cuida, digamos assim, já cuida da primeira série em diante. Então o município ficaria, né? Eu não sei como que aqui seria creche, antes do Fundamental 1, não me recordo como que é. Educação infantil, né? Educação infantil, isso. Obrigado. Isso. Então, isso. Então é assim que funciona. Então, qual que é a pergunta mesmo que agora? E como que eles cuidam dos alunos atípicos? Então, e já identificando, né, esses alunos atípicos, não sei, seria a dificuldade que você está se referindo? Atípicos são os que são... Os autistas, os TOD, então, Asperger. Isso. Então, tem todo tem toda uma equipe que já dentro da escola que faz esse trabalho. Por exemplo, nós temos o PAE, tem o AI,
né? Então lá tem outras nomenclaturas, mas está dentro daquele contingente. É por isso que lá, não sei, na primeiro ali tinha 11 profissionais diferenciados. Esses seriam os profissionais que cuidariam desses alunos, digamos assim. Paulo? O microfone está fechado, Paulo. Sou eu? Ah, tá, boa noite. Duas perguntas, Joelson. Primeiro, assim, de toda ali a experiência que você teve lá, qual que seria, de repente, uma experiência pedagógica que você viu lá, legal, bacana, e que poderia trazer aqui para o Paraná e dar certo em implantar aqui no Paraná, por exemplo? E em relação, quando a gente fala muito de liderança, a gente está falando bastante sobre isso, como você viu a liderança lá, né, dos gestores lá, em relação um pouco a nós aqui? Então, digamos assim, um dos pilares é realmente essa colaboração e esse entendimento, onde eles têm já, entrando ali na educação, né, eles têm que ter esse perfil. Por isso que eles têm que ter, primeiro, eles têm que ser formados em pedagogia. Então, lá nas universidades, eles já trabalham, o professor que está já ali na pedagogia, ele já é inserido na escola, já desde o primeiro ano. Não é que nem aqui que tem estágio, por exemplo, estágio obrigatório, né? Porque se não for obrigatório, de repente ninguém iria para uma escola antes, mesmo sabendo que a sua profissão seria 100% em uma escola, por exemplo. Então, aqui nós temos que fazer estágio obrigatório, a palavra já diz, né? Porque se nós não colocássemos obrigatório, de repente, os estudantes também não iriam para nenhuma escola antes de ser formado. Lá não existe isso. Lá eles já, desde a primeira série, né, do primeiro ano, não série, né? Do primeiro ano, já dentro, né, do curso de psicologia ou do curso ali do componente curricular de formação, eles já vêm para a escola, né? Então, tem essa diferença gritante. E como que nós poderíamos, um dos pontos é dentro desse projeto que a gente está direcionando, né, de colaboração, que a gente vê, né, que para ter essa cultura, né, colaborativa, nós temos que enfrentar desafios, enfrentar barreiras, enfrentar professor fazendo cara feia, enfrentar professor que não quer, de repente ter uma formação, ou falar sobre alguma coisa, né? Então, todas essas barreiras realmente a gente pode criar mecanismos aqui, que eu acredito que é o que eles fazem, que são reuniões periódicas. Vai chegar um momento, em uma reunião, e isso a gente percebeu, né, no ensino integral. A gente pega um exemplo bem básico aqui, que nós temos dentro da realidade. Vamos fazer salas temáticas. Então, se você colocasse já essa conversa lá no início, não vai dar certo, o aluno vai sair de uma sala, vai para outra, já vai fazer bagunça, vai entrar aqui, vai fugir, vai não sei o que lá, isso não sei, blá, blá, blá. Um exemplo. Então, tudo se começa com barreiras. E se a gente desistir, a gente não, eu vejo assim que é muito difícil a gente concretizar algo. Se nós estamos alinhados a uma aprendizagem e dentro desse objetivo, né, a gente criar momentos de reuniões. Então, no primeiro momento, pode ser que cria-se ali barreiras inúmeras, mas se a gente tiver equipe pedagógica com a gente, pelo menos, ou vice-diretor com a gente, de repente a gente tem mais 1, 2 professores, de repente tem 3, 4, de repente eles estão formando grupos para concretizar algo de algum projeto, de uma metodologia, de uma interdisciplinariedade. Então, tudo isso, lá no Chile, eles fazem semanalmente, diariamente, com seus pares, e é o que nós podemos aqui, dentro da nossa realidade, né, como eu disse, né, não só de quantidade, mas de pessoas que realmente pensam, né, e têm a mesma filosofia. Então, Joelson, seria isso. Joelson, tira um pouco o microfone da sua boca, tá? Afasta, isso. E pessoal, pelo tempo, tem a pergunta aqui do Wagner, depois tem uma da Ana, tá? Vamos nos restringir, porque vocês têm que entrar ainda ali no portfólio. Então, enquanto o Joel vai respondendo, todos vocês podem já ir abrindo o seu portfólio, tá bem?
Então, já a vão pergunta do fazendo Wagner ali, é né? a seguinte, Joelson, 1 minuto para responder, tá, Joelson? A escolarização lá não é obrigatória. A escolarização lá não é obrigatória? É uma pergunta. E existem dados sobre o percentual de alunos que não estão frequentando a escola? Essa questão de escolarização eu não entendia, mas eu não tenho essa resposta. A escolarização no sentido... Escolarização, Wagner, seria... Eu acho que é estar na escola. Seria a frequência? A obrigatoriedade. Isso mesmo. Então, não, é como eu falei, não é obrigatório estar na escola, mas não é obrigatório, mas... Ah, tá, entendi. Agora, obrigado. Sim, mas aí não se forma, daí não tem a escolarização, né? Daí não tem, isso mesmo. E o que é a outra? Eu estava indo para outro Existem lado. dados sobre o percentual de alunos que não estão frequentando a escola? Então, como nas escolas que eu participei ali, é tudo acima de 90%. Então, se nós formos fazer hoje, na prática, a nossa escolarização, mesmo que seja obrigatório, chega um momento que o aluno pode reprovar e vai ficar na mesma, no fundamental sempre, né? Se ele desiste, se ele não frequenta. Então, a nossa escolarização, se fizermos um comparativo, né, são poucas escolas que alcançam os nossos 90%, 91%, 92%. Né? Então, significa que tem um contingente que está fora das escolas, e mesmo sendo obrigatório. Né? Então, lá, eu estou falando assim bem na prática, né? Agora, a quantidade, assim, eu não tenho. Né? A pergunta da Ana, eles trabalham lá com salas temáticas? Não, eles trabalham com salas, assim, eu passei em mais de 5, 6 salas ali por escola, eles estão no tradicional que eu digo, o mapeamento da sala, mas a metodologia, e aí que está a diferença muitas vezes, a metodologia, a forma que o professor cuida do aluno, a forma que o professor explica, que tem essa preocupação que o aluno adquira, é diferente. Então, é por isso que eles estão bem avançados nesse sentido, né? Estão com a mão levantada ainda o Luciano. O Luciano, infelizmente a gente não tem tempo mais. Eu acho que você poderia escrever a tua pergunta no chat. Eu posso, viu, Rafael? Os meus aqui, pode deixar que a gente, no próximo encontro, a gente pode tirar as dúvidas, mas os teus, daí, se você pode passar meu telefone para eles podem entrar em contato, fazer perguntas, mandar no WhatsApp ali, sem problema nenhum, tá bom? Tá bem. Eu vou até colocar aqui no chat aqui o telefone. Isso. E daí por favor. Já fica... E aí eu peço, Márcia, ele vai responder depois para você, tá? Tudo bem, era só se havia merenda também, como nós temos aqui 5 refeições. Não, a merenda, Márcia, é uma coisa que não existe lá. Aqui nós estamos 10 anos luz na frente. E às vezes nossos alunos não valorizam tanta merenda que recebem, né? Isso mesmo. Tem a merenda assim, mas é direcionado para, assim, não é algo assim, não é assim com todo... Só para vulnerabilidade. Isso mesmo. Obrigada. Uma última rapidinho só sobre o planejamento. Hoje nós temos o RCO, as aulas prontas. O planejamento, então, é isso que nós temos vantagem, né, Ana? A gente tem tudo pronto, né? Até quando o professor falta, se a gente quiser ali, né, sabendo qual que é a aula, enfim, a gente coloca ali, né, tem o slide, tem o vídeo muitas vezes, tem, enfim. Lá eles não têm. Pessoal, peço que vocês acessem o portfólio agora, lá no Classroom, e realizem as atividades propostas ali no slide referente ao encontro 11, tá bem? Registra ali, responda essas 2 perguntas, né? O que faz sentido para a minha escola? E o que eu posso transformar em ação concreta? Nós temos ali 4 minutos para vocês responderem, tá bem?
Professor, o que faz sentido para a minha escola em relação à experiência do Joelson? E o que eu posso transformar em ação concreta da experiência dele, é isso? Isso mesmo, baseado em tudo aquilo que vocês ouviram do professor Joelson, o que, né, de todas as experiências que ele passou, o que se relaciona com a sua escola aí, no caso, o que faz sentido para a sua escola, baseado no que ele falou. E o que você pode transformar em ação concreta. Muito bem, pessoal. Caso você não tenha conseguido responder, né, pedimos que você possa fazer num outro momento, lembrando que esse é o último registro que você vai fazer no portfólio antes de entregar, tá bem? Joelson, queria agradecer você, né, pela tua apresentação, pelas tuas, né, colocações, aquilo que você aprendeu lá no Chile, o projeto aí da sua escola também, sabe, foi maravilhoso, muito bom, muito inspirador, tudo que você passou aí para nós, tá? Muito obrigado, tá, Joelson? Eu só queria destacar o seguinte, de tudo que o Joelson falou,
né? Uma coisa me tocou profundamente, que ele disse o seguinte: ele ficou impressionado com a alegria no rosto dos profissionais. Puxa, isso aí para mim, é o máximo, né? Entendeu? Eu acho que é uma meta que nós temos que procurar incessantemente, né? Buscar alegria, ter prazer ali no nosso dia a dia e olhar para o rosto dos nossos professores, dos pedagogos, dos profissionais que trabalham com a gente e ver também a satisfação ali no rosto deles, né? Que nós consigamos também ter essa experiência, né? Obrigado, viu, Joelson? Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Pela participação, né? Eu vi ali que vocês participaram e pelas perguntas, né? Pelo carinho de vocês, pelo acolhimento de todos. Então, muito obrigado. Depois, no final, não sei, Rafael, dá para a gente tirar uma foto aqui? Vou fazer um print daí. Vou tirar. Também. Tá bom? Eu queria pedir desculpa que um ou outro professor que fez a pergunta ali no final e não deu tempo, me perdoe, tá? Mas o Joelson deixou o telefone ali no chat. Entre em contato direto com ele, por favor, tá? Mas realmente pelo tempo. Eu vou pedir para Vanessa, leia para nós, Vanessa, por favor, Vanessa Bernardi, leia a frase para nós e comenta, por favor. A eficácia coletiva dos professores tem 3 vezes mais impacto na aprendizagem dos alunos do que o nível socioeconômico, o envolvimento dos pais e a motivação, concentração, persistência e empenho dos próprios alunos. Não sei se eu concordo 100%, mas com certeza o trabalho e o envolvimento dos professores favorece sim, né? Com certeza a aprendizagem dos estudantes, mas eu acho que o nível socioeconômico, o envolvimento dos pais, a motivação, a persistência, o empenho dos próprios alunos são tão fundamentais quanto. Maravilha, Vanessa. Obrigado, viu? Vamos, então, para a nossa foto agora. Eu vou parar aqui a apresentação. Deixa eu abrir a tela para que não fique ninguém de fora. Oi? Uma pergunta bem rapidex aqui. Semana que vem é a apresentação da implementação, é isso? Isso mesmo, pessoal. Você Semana vai que colocar vem, uma né, relação de o quem quer último começar, dia nosso é a ou chega, apresentação, apresentação da implementação, tá? Você vai pôr uma relação de quem vai iniciar ou não? Sim, vou colocar ali no nosso grupo de WhatsApp, até o final de semana eu coloco uma sequência ali de quem vai apresentar. Que não seja por ordem alfabética, hein, gente? Tá certo. Pessoal, vamos nos preparar para a foto, então? Alguém aí tira comigo a foto também, porque se falhar a minha, aí tem... Joel, se você tira aí também, se falhar a minha, aí você tem. Eu vou tirar, postar no grupo meu e passar por WhatsApp para o Joelson, tá, Joelson? Aí você posta no grupo de WhatsApp de vocês, ok? E você tira daí. Atenção, então, pessoal, aquele sorriso lindo aí de todos vocês. 1, 2, 3 e... Opa, já saiu aqui. Deixa eu editar. Semana que vem todo mundo camisa do Brasil. Tirar a foto final. Estou copiando aqui, já vou colocar lá no WhatsApp e passar para o Joelson só um pouquinho. Não saiam ainda, pessoal. Paulo, nada de figurinhas. Joelson, vou perguntar para o Joelson a pergunta que não quer calar. Vai. Financeiramente, os professores são valorizados? Lá? Você sabia, Helena, que nós fizemos... Melhor remunerado. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou ficar devendo, não porque nós não perguntamos, é porque ninguém quis falar para a gente. Eu acredito, a gente perguntou várias vezes, assim, para eles, eles falaram que não ganham mal, não. O salário mínimo lá é $1.500. Então, $1.500, o mínimo, o professor não ganha o mínimo, né? Deve ganhar mais. Então, quanto que dá hoje? Uns 6 mil? Partiu o Chile, gente, vou embora. Só que é tudo caro, tá? É tudo caríssimo. Um prato de comida lá, não existe você tem buffet, não. Lá é assim, se você quiser um bife e um pouquinho lá,
de arroz lá no potinho lá, 80 conto. Lá não tem PF, né, Joelson? Não tem. E se tem, é caro. Eu paguei um contrafilé no lugar que nós fomos lá, e um purê de batatas, assim, também, sei lá, umas 4 colheres de batata, purê, eu paguei 150. E Pessoal, eu vou parar a gravação. Tá. Eu fico aqui. Aí, se o Joelson puder ficar um pouquinho mais, se alguém tiver alguma dúvida para tirar, pode ficar. E os outros que quiserem sair estão, né, tem liberdade para sair, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo fazer assim com bastante gente, hein? Eu gostei. Precisamos fazer assim mais, né? Com todo mundo. Muito bom. Estou parando a gravação, tá? O Joelson vai ficar um pouco mais para conversar com quem tiver alguma dúvida.